Querido Deus, mais uma vez, nós precisamos do Senhor, Pai, porque o nosso coração às vezes é tão duro, Pai. Nós às vezes tornamos um impedimento tão grande para que a Tua palavra possa permear a nossa vida. Mas nesta manhã, Deus, tira todo o impedimento, todo o coração que estiver empedernido, que nesta manhã, meu Deus, seja naturalmente a Tua palavra possa fluir. Usa a Tua serva, Pai, usa a pastora Marisete, que ela seja esse vaso que o Senhor preparou para nos ensinar e ministrar a Tua palavra nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amados. Sempre que acontecer alguma coisa para desfavorecer. Vocês já viram que o desânimo, ele vem quando nós temos algumas palavras que desfavorece, né? Tem o favor, o desfavor, tem o amor, o desamor, o crédito, o descrédito. Então, sempre vem acompanhado de um des, né? Mas nós hoje, como sempre, nós vamos aprender a vencer o desânimo na nossa vida. Essa lição, o importante na nossa vida, não é nós não termos desânimo, porque quem não tem aqui, eu quero a receita. O importante na nossa vida é nós sabermos sair do desânimo. O importante não é entrar na caverna. O importante é saber sair da caverna. Isso é importante. E aqui eu não sei se vai dar, não vai dar para projetar, né? Eu creio que não vai dar. Já tem uma coisa que desfavorece o estudo que eu fiz, né? Já favoreceu. Mas eu não vou deixar me abater e nem desanimar por isso, né? Porque eu não dependo do data show, eu dependo da presença de Deus na minha vida, da unção do Espírito, da sabedoria que nos é dada do alto, né? Então, se foi me dado essa função, eu quero fazer e quero que você receba nesta manhã aquilo que o Espírito tem para mim e para você. Porque são nos momentos de desânimo na nossa vida é que nós precisamos encontrar um caminho de paz, nós precisamos encontrar um caminho certo, a pessoa certa que está do seu lado, os amigos certos, as pessoas que não desfavorecem você, mas as pessoas que vêm te dar ânimo e não desânimo. Por isso é que é importante, amados, nós estarmos ao lado de pessoas que nos amam. E eu li já um livro do Mike Murdock, e eu gosto muito desse livro, foi até a pastora Lúcia que me presenteou, acho que foi assim que eu cheguei aqui na catedral. É um livro maravilhoso do Mike Murdock. Ele diz assim, olha, fique perto das pessoas que te amam e nunca das pessoas que te suportam. Porque tem pessoas que nos suportam e tem pessoas que nos amam. Então, as pessoas que nos suportam, nós devemos suportar, se possível, suportai-vos uns aos outros, né? Então, nós precisamos suportar, aprender a abençoar essas pessoas que nos suportam e amá-las em Cristo Jesus, porque no nosso amor humano, talvez isso seria um pouco impossível, né? Mas nós vamos aprender nessa manhã. O texto bíblico, ele traz 2 salmos, o Salmo 13, né, que foi escrito por Davi, e traz também o Salmo 42, que foi escrito por Corá. E esse Salmo 42, ele, não sei se vocês chegaram a ler o Salmo 42, nós lemos aqui. E o Salmo 42, ele tem 3 divisões que me chamam muita atenção. Quando nós estamos desanimados, nós precisamos ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus, lembrar de Deus e confiar em Deus. E muitas vezes, quando nós entramos na caverna, há mais ou menos 2 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil, eu, minhas irmãs. Mas o que nos ajudou a estar animadas, a cuidar do meu pai, que era portador de Alzheimer, durante 6 anos dentro da nossa casa, foi a nossa união, a nossa unidade, o nosso respeito uma pela outra, a comunhão que nós temos. Isso fez uma diferença muito grande na nossa vida. De ver a situação que estava passando o meu pai, ver aquela situação degradante, porque nós nunca estamos preparados, às vezes, para enfrentar esse tipo de coisa. Né? Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que
foi amável todo o tempo de vida, uma pessoa que foi exemplo em toda a nossa família, foi exemplo como pai, foi exemplo como sogro, foi exemplo como amigo, e de repente você tem do seu lado uma pessoa que não te conhece, que não sabe mais quem você é difícil. Mas nós nos unimos e vencemos essa batalha, que foi longa, mas o Senhor esteve conosco. Então, o importante, irmãos, na nossa vida, não é nós não termos caverna, não termos momentos de desânimo, nós vamos ter. Mas o importante é você saber com quem você está, saber como caminhar, por onde caminhar, e às vezes o tempo, porque quando é uma situação que você ora, uma situação que com uma semana ela se resolve, uma situação que com um mês ela se resolve, você vê a bênção, você vê a resposta, você vê a vitória, você vê a transformação da pessoa a qual você ora, é fácil. Mas quando isso se prolonga por longos anos, muitas vezes o desânimo quer abater a nossa vida. E eu quero começar essa lição de hoje, eu quero ler um versículo apenas, não precisa você abrir a sua Bíblia, apenas ouça. O livro de Neemias, é um homem que para mim foi um exemplo, não está citado aqui na revista, mas eu quero começar a lição falando sobre Neemias. Lá em Neemias 4:14, a palavra de Deus diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. E esse homem, quando foi chamado para esta obra, ele teve adversários. Vocês já viram aqueles irmãos que acham que você não é merecedor? Que nós mesmos, às vezes, pensamos assim. A gente vê alguém desempenhar uma função e pensa assim: gente, eu não acredito. Eu lembro do testemunho do meu esposo, que quando ele converteu, o irmão Mário Gomes, eu tenho um carinho muito especial por ele, a irmã Bárbara, e o irmão Mário olhava para o Carlos, e a gente não acreditava que o Carlos um dia ia pegar o microfone na vida e ia falar. E olha no que deu, irmãos, olha que homem abençoado, que varão valoroso. Para mim é o melhor pregador que tem aqui nessa igreja, viu, pastor? O homem que Deus me deu, o presente que Deus me deu. Então, são nessas coisas inacreditáveis que, às vezes, você ouve, você deixa ser levado e você desanima. Então, quando o irmão Mário olhou para o Carlos, ele disse assim: olha, o dia que eu ver esse homem com o microfone na mão, falando para a multidão, falando para muita gente, vai ser um grande milagre. Mas eu acreditei, porque havia uma promessa de Deus. Eu não olhei para a timidez, não olhei para o jeito fechado dele, eu criei na promessa que Deus fez para mim. Então, amado, não deixa com que Sambalates e Tobias da vida zombam de você, escarnece de você, que traga sobre você um desânimo. Então, esse homem foi o homem que reconstruiu ali os muros de Jerusalém. Ele, juntamente com Esdras, fizeram uma grande obra. E ele, por 5 vezes, ele foi incomodado por Sambalate. Por 5 vezes, ele foi confrontado por Sambalate, dizendo: olha, fala aqui, o que você está fazendo? Confrontou ele, mas ele nem pela 5ª vez. Quando a fala não deu, eles escreveram para constranger aquele homem que estava realizando uma grande obra na casa de Deus. Então, muitas vezes, quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus, nós sempre vamos ter alguém para nos afrontar e nos confrontar ou desacreditar naquilo que você está fazendo. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Amém? Eu também tenho muitas promessas ainda que precisam ser cumpridas, se for da vontade de Deus. Eu brinco com meu esposo, falo para ele assim: ó, eu sei que esse apartamento que nós moramos ainda não é o apartamento que nós vamos descansar nele, nós ainda vamos para outro lugar.
porque eu sei que o banheiro que eu tenho, a suíte que eu tenho no meu quarto, não é a que eu sonhei ainda. Mas se for vontade de Deus, eu vou para outro lugar. Mas se não for, eu vou estar feliz ali. Sabe por quê? Porque é onde o Senhor escolheu para eu estar. E às vezes as comparações que nós usamos uns com os outros pode nos trazer desânimo. Então as comparações, às vezes, que eu começo a fazer com as pessoas que estão comigo, no ambiente de trabalho, na vida secular, na família, se você começar a fazer comparações, irmãos, nós vamos ter sérios problemas, porque nós somos seres individuais, amados por Deus, escolhidos por Deus para fazer uma grande obra segundo a vontade de Deus na minha e na sua vida. Amém? Vamos lá. O primeiro tópico da lição diz assim: encontrando um caminho de paz na adversidade. O peso das adversidades. Encare as adversidades como possibilidades para que a graça de Cristo transborde em ti. E tem um versículo que eu coloquei aqui, o Salmo 34:9, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E a nossa visão e a nossa audição reflete no nosso ânimo. Eu estava por esse tempo agora, porque casa filho, vai embora, a casa fica sozinha, né? Fica eu e o Carlos. Nós somos aposentados, não sei se todos vocês sabem disso. Nós saímos da vida de trabalho, da vida secular, já tem, acho que 12 ou 13 anos. Então, vive nós dois, nós estamos ali e fazendo a obra de Deus. E, às vezes, você começa a pensar coisas no futuro, que não adianta a gente ficar se prendendo a coisas do futuro, se é Deus que cuida de nós. E eu comecei a entrar num ponto de desânimo, e eu falei, opa, esse negócio está ficando errado. Nós estávamos fazendo um curso de inglês, ele continua, por sinal, vai muito bem, graças a Deus. Um aluno excelente. E eu parei o inglês e fui fazer um outro curso. Estou fazendo um curso aqui, não estou fazendo propaganda, porque eu não estou ganhando nada com isso. Estou fazendo um curso aqui na Escola Mentes, que é uma franquia do Augusto Cury, sobre qualidade de vida, ansiedade e estresse. Então, irmãos, o que nós temos que fazer quando as adversidades batem na nossa porta? Porque nós estamos vivendo um novo tempo de vida, eu e ele e eu, e o Espírito Santo. Então, nós temos que procurar a melhorar a nossa condição de vida. E Deus não vai fazer isso para você. Quem tem que fazer é você, quem tem que buscar é você, quem tem que ir atrás de coisas para melhorar o seu relacionamento, a sua vida, a sua família, é você, não é o pastor, não é o Carlos, que é o meu companheiro. Não adianta eu exigir dele uma coisa que eu não estou preparada para mudar ou para fazer. Então, nós precisamos aprender a sair da zona nossa de conforto e ir atrás daquilo que vem melhorar a nossa vida. Às vezes, nós atribuímos isso ao diabo. E eu até anotei uma história aqui, eu vou ler para vocês, porque a nossa mente vai passando o tempo, às vezes não fica tão privilegiada, né? Eu vejo, às vezes, o pastor Alain Brizotti citar aqui trechos de livros, frases, né? Assim, facilmente. Mas essa facilidade eu não tenho. Então, eu quero ler para vocês uma história que diz assim: porém, havia um instrumento separado de todos os outros. E, apesar de velho e gasto, seu valor era equivalente ao preço de todos os outros objetos juntos. Havia uma enorme curiosidade a respeito daquele objeto, porque era tão caro. E o diabo lhe respondia: compre você e verá o que é. Devido ao custo, ninguém o comprou. E o diabo voltou a usá-lo, reconquistando tudo o que tinha vendido e muito mais. O instrumento surrado, dispendioso, que ninguém comprou, chamava-se desânimo. E o diabo explicou: só venderia por um alto preço, porque me foi sempre muito útil. Se uso a droga, a violência ou a prostituição, logo a pessoa me reconhece e sabe que o instrumento é meu. Mas o desânimo não. As pessoas pensam ser algo de sua própria personalidade e do seu temperamento. Acham que têm o direito de ficar desanimadas por causa dos problemas.
E acrescentou: quando lhes dou a arma do desânimo, desanimadas, desfalecidas, faço qualquer coisa com elas. Elas acham que já possuem uma boa justificativa para sofrer e não reagem, pois, afinal de contas, Deus quis assim, né, irmão? Deus sabe todas as coisas. Então, a única arma que não tem preço para ser vendida é o desânimo na mão do diabo. Porque muitas vezes nós atribuímos a pequenas situações o temperamento, é meu estilo de vida, eu sou assim mesmo. E isso ele vai ganhando caminho, vai ganhando tempo na nossa vida. Uma visão distorcida da vida. E eu quero falar agora sobre Elias. Elias, ele quebrou, irmãos, o princípio que norteava a sua vida. Os conflitos de Elias foi decepção, foi medo. Consequências do conflito, ele teve fuga, isolamento e desejo de morrer. E eu quero ler alguns versículos aqui que eu acho muito interessante na vida de Elias, porque muitas vezes nós fazemos isso. Sabe quando você começa, nós fizemos o curso aconselhamento, terapia de aconselhamento pastoral, já por 2 vezes, eu e meu esposo. A segunda vez até foi aqui na catedral, nós trouxemos o curso. E sempre o doutor Ricardo Bolentini, que é um psicólogo, ele fala assim, sempre quando o seu quintal está pequeno, corre para uma terapia, vai se autoanalisar. Então, por esse tempo agora, o meu quintal estava muito pequeno. Eu não estava querendo muita coisa, eu não estava querendo muita gente, eu não estava querendo muita... E aí, quando o seu quintal começa a ficar pequeno, você tem que começar a preocupar. Alguma coisa errada está com você. Quando você começa a chegar e falar assim, ai, não suporto esse irmão. Ai, não dou conta desse louvor. Ai, não dou conta de ouvir fulano. Não dou conta quando... Irmã, cuidado com isso. Você está começando a entrar numa caverna de isolamento e sozinha, porque Elias, quando Elias foi para a caverna, quando Elias estava com essa visão distorcida, esse homem foi um gigante antes disso acontecer. Mas quando olha o que ele fez, o que aconteceu? Eu vou falar primeiro os feitos de Elias, porque às vezes tem tempos na nossa vida que você está igual um furacão. Tudo que aparece para você fazer, você faz, está tudo bem, você está feliz, você está... Quando falta alguma coisa, quando sai do controle, daquele controle de comodidade para você, você começa a entrar num desânimo. E nós temos, ontem mesmo eu estava aconselhando uma pessoa pelo telefone, e ela casada, tem pouco tempo de casada, e agora o sogro e a sogra entraram numa falência terrível, terrível. E ela começou a desanimar e começou a falar coisas para o esposo e tal. Eu falei, olha, você está errada. Porque quando eu e meu esposo trabalhávamos, quando nós tínhamos um salário da Telegoiás, que era um salário bom, considerável, nossa vida era tranquila, depois meu esposo foi mexer com fazenda, plantar lavoura, aí que ficou bom mesmo, né? Meu salário que eu ganhava ficava para mim gastar do jeito que eu queria, mas chegou um tempo que Deus olhou para nós e disse, não é assim que eu quero, não é essa zona de conforto que eu quero. Deus nos tirou da fazenda, Deus nos tirou da Telegoiás, e o Senhor disse para mim um dia assim, filha, eu preocupei muito, porque meu filho estava prestes a ir para Brasília, já tinha prestado vestibular para medicina nessa época, e daí ele foi para Brasília, prestou o vestibular, a faculdade não era paga, porque nós não teríamos condições de pagar uma faculdade de medicina particular, e ele prestou e passou em Brasília. E eu pensei, agora, sentar na Telegoiás, nós não tínhamos uma situação financeira boa naquela época, o Senhor disse assim, filha, eu te tiro debaixo da mão do homem e te coloco debaixo da minha dependência. E nessa dependência, você e o teu companheiro vão presenciar os meus milagres. Eu me lembro, amados, que nós passávamos na estrada para ir para a fazenda, nós tínhamos no começo um carro assim, ruinzinho, sabe? E era uma Fiorino, né, bem, nós trazíamos maracujá, tinha que dobrar os 2 bancos do carro para os meninos sentarem, vinham no meu colo, porque naquela época não tinha esse problema de cinto de segurança, o povo não era muito ligado nisso. E nós fomos assim, Deus foi nos dando aos poucos, e depois o Senhor chama eu e meu esposo, tira do trabalho,
Há 7, 8 anos, o agropecuarista virou só o pregador da palavra de Deus. E eu sou feliz por isso, porque a resposta de Deus na nossa vida tem sido maravilhosa. Então o Senhor diz: filha, eu vou fazer milagre. Eu lembro que a gente ia para a fazenda, passava um Vectra, irmãos. Eu falava: vai, abençoado, um dia eu vou ter um carro desse. Na época que saiu o Vectra, né? E então, quando eu olho hoje, onde nós estamos, eu falo isso para a glória do Senhor, porque para mim não faz diferença estar onde eu estou hoje e estar onde eu estava antigamente. Diante de Deus, Deus conhece o meu coração, mas quando você não deixa o desânimo bater na sua porta, quando você entra na caverna junto com o seu companheiro, como eu entrei com o meu, dizendo: meu bem, vai tudo embora, a nossa casa vai ficar, porque eu falava: Senhor, 2 coisas eu te peço nessa terra: o nome do meu marido limpo e escrito no livro da vida. Não deixe o meu marido desanimar. E foram 7 anos de batalha. Mas nós não desanimamos, porque eu me apeguei à palavra de Deus, que diz assim: não virá sobre vós tribulação humana, a qual não podeis suportar. E junto à tribulação vem o escape. E quando precisava, eu ia lá no quarto, orava, e eu disse para ele: meu bem, para onde você for, eu vou. O que for preciso de vender, pode vender, para pagar as nossas dívidas. E nós vencemos, porque nós entramos na caverna, mas Deus estava conosco na peleja, e nós saímos da caverna. Meu filho formou, minha filha casou, e eu falava assim: Deus, e o casamento da Marília, como que vai ser? Até a mesa de bolo foi do preço que nós colocamos no papel, 1 por 1. A mesa de bolo. Eu me lembro quando eu fui ali na mulher que faz a mesa de bolo. Orei por ela, ungi aquele lugar, preguei a palavra. E ela falou assim: ninguém nunca fez isso que a senhora fez aqui. Eu estou me sentindo tão feliz, tão alegre, tão leve, né, irmão? Porque o povo lá fora tem energia, né? Carregado de energia. E eu estou me sentindo tão leve. Quando eu chego em casa, eu pensei: não vou poder colocar. Falei: bem, nós não vamos ter condição de pôr a mesa de bolo que a Marília quer, mas nós vamos orar. E oramos. Daí 3 dias ela disse assim: olha, eu quero fazer algo de bom para você, porque o que você fez aqui na minha empresa, desde aquele dia, a minha filha não está mais com depressão, eu estou sentindo outra pessoa, e eu quero te dar uma boa notícia: a Nestlé vai fazer uma grande promoção de chocolate, e eu vou dar todos os chocolates, a mesa de bolo da sua filha vai ser linda. E foi, irmão, sabe por quê? Eu não deixei me abater pela falta de dinheiro, eu não deixei desanimar, eu criei que Deus faria algo. E o que aconteceu com Elias não é diferente que às vezes acontece com a gente. Olha quantas obras esse homem fez, quantos milagres esse homem fez. Mas bastou uma mensagem de uma mulher demoníaca, maligna, maldosa, para tirar aquele homem do ânimo e da disposição que ele tinha. Mandou ele para a caverna. E ali o que aconteceu quando Elias foi para a caverna, é isso que eu quero falar para vocês. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu quero ler algum versículo aqui. Em 1 Reis, capítulo 19, diz assim: então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali, primeiro era o quê? Temeu, desanimou e deixou o seu moço. Olha, quero te dar um conselho: não fique sozinho nos seus momentos de dificuldade. Cuidado com os conselhos e com as palavras que você ouve. Muito cuidado. Eu me lembro na época dessas dívidas que foram contraídas, que foram dívidas normais, porque eu louvo a Deus, eu estava dormindo, deitada ontem à noite, pensando: Senhor, e agradecendo pela sua vida bem. Eu dizia: Deus, obrigada. Porque se tem uma coisa que eu admiro profundamente na vida do meu esposo, é o caráter, a honestidade deixada pelo seu pai. Porque o meu sogro foi um homem de um caráter, de uma honestidade, tinha uma fraqueza assim na vida, quem não tem?
porque eu nunca vi uma dívida, nunca vi uma pessoa bater na minha porta pedindo, cobrando do meu esposo. E nessa época que nós vivemos isso foi muito difícil, porque era o Banco do Brasil, o Agroquímica, a Herbicamp, e eu orava ao Senhor, e eu tinha um seguro para receber, que eu era fiel depositária desse seguro, e um dia eu liguei, na sexta-feira eu liguei para o advogado, e falei para ele assim, doutor Eliton, eu estou orando, e eu quero pedir para o Senhor, olhe o meu processo. Na terça-feira, meu esposo tinha uma dívida para pagar, da Agroquímica. E as pessoas falavam, deixa rolar essas dívidas, daqui 5 anos. Ele falava, não, eu devo, eu vou pagar. Nós podíamos, às vezes, estar num conforto melhor hoje, mas não teríamos paz que nós temos hoje. E aí, o Senhor disse para mim que Ele iria depositar um dinheiro na minha conta na terça-feira. Eu falei, epa, esse profeta aqui está muito, comeu demais. E aí, mas eu guardei, falei, Senhor, eu vou guardar no meu coração, se for do Senhor, o Senhor vai cumprir. Eu cheguei no advogado, falei, doutor Eliton, o senhor podia rever o meu processo. Acho que algumas pessoas já ouviram isso aqui, que eu já contei, não é a primeira vez. E aí, o que aconteceu? Ele foi a Brasília, na sexta-feira, ele disse, eu vou porque a senhora é uma mulher de Deus. Eu creio nas orações e nos pedidos que a senhora faz. E ele é evangélico, eu estou sentindo algo diferente no meu coração, me impulsionando a ir a Brasília. E ele foi a Brasília. Chegando em Brasília, ele foi ali no STJ, né? Aí ali ele encontrou, quando estava numa sala de café, ele falou, vou tomar um café. Quando ele foi tomar o café na sala, foi um senhor junto. Bom dia, bom dia. Ah, você é de onde? Sou de Goiânia, estou com processo aqui. Aquelas conversas de advogado. Ele disse, rapaz, eu estou precisando de um favor lá em Goiânia. Foi, olhou no relógio e falou assim, meio-dia, eu estou saindo para almoçar. Você já almoçou? Não, então vamos almoçar. Foram almoçar junto, irmãos. E ali naquela conversa, aquele homem era assessor do ministro do Trabalho. E o doutor Eliton disse, eu vou fazer o favor que você quer em Goiânia. Aí ele disse, e você, o que você está fazendo aqui? Ele falou, tem um processo de uma cliente minha que está parado. Ele disse, eu sou assessor do ministro do Trabalho, eu vou. Segunda-feira o processo, não só o processo, como o dinheiro vai estar depositado na conta da sua cliente. Irmãos, e para a glória do Senhor, na terça-feira meu marido foi na Herbicamp, na Agroquímica, não lembro, acertou aquela dívida, o dinheiro que seria meu, como diz alguns casais, é meu, o seu é seu, lá em casa nunca foi assim, o nosso é nosso. Foi para a conta dele, ele pagou a dívida. E nós vencemos. Então, nós não vivemos de promessas de homem, nós vivemos da palavra de Deus, que me assegura a mim e a você, de que nós vamos vencer. Deus te fez uma promessa que parece assim, para a sua família, ai, pelo amor de Deus, não tem noção. Isso aí está variando. Varia, minha irmã, porque variar com Deus, variar na presença do Espírito, não tem coisa melhor. Então, Elias, depois de fazer todos esses milagres, ele vai para uma caverna. Mas ali Deus fala com ele, tira aquele homem da caverna. Ele sai da caverna. O anjo tocou Elias, porque ele era precioso. E o anjo, nós estamos numa escola de aprendizado hoje. Talvez eu não consiga passar para você como você mereceria, mas o Espírito está ministrando no meu coração e no seu coração. Você está na caverna, eu quero dizer, você não está sozinho. A não ser que você não queira que Deus entre com você, porque você quer resolver, quer ter soluções para os seus problemas como você quer. Se for como você quer, Deus vai ficar de braço cruzado assistindo você até você se cansar. Então, se você está numa caverna, eu quero dizer para você, você não entre sozinho e procure alguém para estar junto com você, porque se existir Sambalate, Tobias, Jezabel na sua vida, nesta manhã, o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, porque Neemias, irmãos, teve um discernimento muito grande de Deus.
O discernimento é uma das coisas que eu peço ao Senhor. Senhor, me dá discernimento das minhas amizades, das pessoas que aproximam de mim. Me dá discernimento na tua obra, do que fazer, do que executar, mas não me deixa andar pela minha vaidade, porque nós somos vaidosos, irmãos. Infelizmente, nós somos vaidosos, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, do Espírito. Então, Neemias teve um discernimento de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Elias conheceu a voz de Deus e saiu daquela caverna, e depois de sair daquela caverna, ele ainda fez obras, ele se animou novamente, ele ungiu 2 reis, ele esteve ali junto com esses reis, vivenciando coisas, profetizou a morte de Jezabel. Ele não viu a morte daquela mulher maligna, quem viu foi Eliseu, mas ele profetizou, ele teve a coragem. Quantas vezes eu e você precisamos enfrentar Jezabel na nossa vida, precisamos olhar nos olhos das pessoas e falar as verdades. Quantas vezes nós nos isolamos para não confrontar com ninguém, quantas vezes nós ficamos sozinhos, irmãos, sozinhos ou sozinhas, porque nós não temos coragem de chegar e olhar no olho de cada um e dizer: olha, eu sinto isso e isso por você. Quantas vezes nós não limpamos o nosso prato, e por isso às vezes nós entramos várias vezes na caverna, e tem pessoas que não conseguem sair, sabe por quê? Às vezes por falta de perdão, às vezes por falta de amor, às vezes se isolam e ficam sozinhos, e são pegos pelos predadores da vida, que é a falta de dinheiro. Muitas vezes, casais, lares, têm entrado em profunda depressão, em profundo desânimo, em profunda desunião por conta do dinheiro. Irmão, se você está aqui, é casado, eu quero te dizer uma coisa: junte-se ao seu esposo, abençoe a vida dele. Hoje nós somos aposentados e vivemos uma vida que não vivíamos antes, até quando tinha fazenda. Não tínhamos o conforto que temos hoje, não viajávamos o tanto que viajamos hoje, não vivemos a vida como nós vivemos hoje, porque nós não deixamos desanimar. Às vezes eu olho para o meu esposo, porque passamos por momentos que foram difíceis, um homem que era ativo o tempo todo, trabalhava o tempo todo, de repente vê tudo sair, mas nós ouvimos a voz de Deus, e diz: eu chamei você e o seu companheiro para estar atrás das malhadas, para dirigir um rebanho, para conduzir um povo, e nós estamos aqui com muita alegria. Às vezes uns tempos atrás eu tive que me desapegar, você já viu? Tem hora que a gente tem que entrar na OLX, viu, irmão? Desapega, ó, desapega. É o site do desapego. Tem hora que nós temos que entrar nesse site do desapego, irmãos. E eu me lembro que foi vendida a fazenda, comprou a outra, e aquela fazenda parece que ninguém gostava, era uma coisa esquisita, e eu começava a lembrar daquela fazenda antiga. Aí um dia eu ajoelhei aqui, ó, na presença do Senhor, e disse: Senhor, eu te peço, tira do meu coração aquilo que não é mais nosso, porque o Senhor tem feito coisas grandes na nossa vida, e eu tenho me apegado a coisas do passado. Sabe por que às vezes o desânimo não te desapega? Porque você está apegado a coisas do passado que não te pertence mais, que não vai voltar mais, que não tem mais jeito. Então, irmãos, vamos para frente, segue, desapega dessas coisas que tiram a sua alegria, que roubam o brilho do seu coração, dos seus olhos. Desapega. Fala assim: Senhor Jesus. Está fraco. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero desapegar de tudo aquilo que me traz desânimo. Amém? Porque nós precisamos caminhar. Vamos para frente aqui. É diante da dificuldade que nós testamos a nossa capacidade de ultrapassar e criar novas alternativas. Por nos tirar da zona de conforto, as adversidades acabam por se transformar em oportunidades de crescimento em todas as áreas de nossa vida. As crises provocam mudança de pensamento e comportamento, porque sabemos que precisamos sobreviver a elas. E lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, eu quero ler para você. Em tudo somos atribulados. Eu amo esse versículo, irmãos, mas não angustiados.
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você só pode ser destruído se você permitir que as coisas te afastam do caminho de Deus. Por isso que é bom você andar do lado de alguém que fala assim. Ontem mesmo eu reencontrei a pastora Lúcia de Fátima, que é a minha mãe na fé, uma mulher que me ensinou a caminhar os primeiros passos, que formou em mim um caráter cristão, assim, muito bom. Eu devo muito àquela mulher. Nós encontramos ontem, e eu vendo ela ali, eu pude agradecer a Deus, irmãos, porque nos momentos de dificuldades, porque o Carlos converteu, eu converti poucos meses antes dele. Então, irmã, não fica triste não, você converteu primeiro que seu marido, ou seu marido ainda não veio, continua orando, não desanima não, seu filho ainda não está na igreja, não desanima, acredita na palavra que Deus liberou para você. E ela falava para mim, caminha, fecha a sua boca, não cobra dele, fala com Deus, dobra o seu joelho no seu quarto, se não puder no quarto, vai para o banheiro. Quantas vezes eu orei no banheiro com a porta fechada, quase que murmurando, assim, sussurrando, né? Murmurando, não, sussurrando, para que o Carlos não ouvisse. E às vezes as pessoas desanimam por tão pouca coisa, irmãos. Persevera na sua promessa, persevera no caminho que Deus traçou para você, porque certamente no tempo oportuno Deus há de cumprir na sua vida. Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é um Deus verdadeiro, poderoso, soberano, que conhece todas as coisas, irmãos, na nossa vida. Então, fica com esse versículo na sua mente, no seu coração, e não deixe com que esse mal, o complexo de inferioridade, tome conta da sua vida. Não deixe com que esse mal, que é terrível, se você não tem com quem conversar, como foi bom na época, a pastora Lúcia falava, olha, vai vencer, eu já vi vocês lá na frente, Deus já me mostrou assim, vocês são chamados de Deus, vocês vão ser bem-aventurados. Não ocupe os seus ouvidos, irmãos, com aquele irmão ou com aquela pessoa que só te leva para trás igual caranguejo. Não é assim mesmo, está em crise, olha, cuidado, a violência está aí, nós estamos vendo aí, irmãos, e precisamos orar por esses presídios, para que o governo abra os olhos. Não é o momento para falar, mas eu estou lembrando, eu quero pedir à igreja para orar. Presos em Aparecida não tem como ser preso mais. Goiânia está na mesma situação, então estão soltos aí não sei quantos marginais, mas eu e você temos o anjo do Senhor que acampa ao meu e ao seu redor para nos livrar de todo o mal, irmãos. Nós não podemos. Eu comecei uma certa feita lá na porta do prédio, muito assalto, mudaram a temporização do nosso portão. Eu comecei a ficar com medo. Eu falei, opa, vamos dar uma ordem para essa alma aqui. Vamos lá para o Salmo 121. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o alto, porque se nós formos nos apegar às notícias, às coisas que estão acontecendo, irmão, nós não vamos sair nem de casa mais. Mas se nós nos apegarmos ao Senhor, Senhor, cega os meus inimigos, me torna invisível aos meus inimigos. Senhor, sê comigo na minha saída. Todas as vezes que eu vou sair da garagem, eu digo, Deus, sai comigo. Quando eu volto, eu falo, obrigada, Jesus, porque o Senhor me trouxe de volta para a minha casa. Então, nós precisamos reconhecer isso. E esse complexo de inferioridade, aqui o autor da revista, ele cita a história de Moisés, quando enviou aqueles espias a avistar a terra. Ali aqueles homens demoraram 40 dias para voltar. E muitas vezes eu estava pensando, existem líderes, existem chefes de família, existem pais, mães que são líderes, que são pessoas que estão em casa, que precisam animar o outro. Quando Deus colocou no coração de Moisés para enviar aqueles 10 príncipes ali, cada um de uma tribo, irmãos, foi para reconhecer o pensamento daqueles homens, se eram fracassados, se não eram. Fala, vai lá ver se a terra é pequena, se é grande, se a terra é fértil, se não.
se não é, se tem água, se não é. Então, muitas vezes, o complexo de inferioridade, a primeira coisa, o primeiro gigante que se apresenta diante de nós, nós queremos recuar, mas não é você, não sou eu que vamos enfrentar, são as estratégias que Deus vai nos dar para nós vencermos isso. Então, aqueles homens tiveram um complexo de inferioridade, disseram, não, lá o povo é mais forte, não, lá os homens são de grande estatura, são gigantes, não, nós somos, eu sou tão pequenininha, pastora, eu sou tão pequenininha, quem sou eu para pregar? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para subir no púlpito? Às vezes você não está escolhida por Deus para ser um pastor Alain Brizotti, não está escolhido por Deus para ser um pastor Carlos, para ser uma pastora Marisete, para ser uma pastora Bernadette, mas você está escolhida por Deus por um determinado ofício que Deus traçou na sua vida. Então deixe Ele usar você como Ele quer, irmãos, porque Deus não trabalha em série, não. Ele trabalha na individualidade, Ele trabalha na individualidade, nos dons, nos talentos que eu e você temos. Amém? Então vamos deixar esse complexo de inferioridade cair por terra nessa manhã e deixar com que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, na sua vida, não deixar que o medo tome conta de você. Esses dias para trás que eu fui acometida dessa dengue, que nós devemos estar orando e também vigiando, passando os repelentes para sair de casa, né, irmãos? Eu comecei a desenvolver uma síndrome de pânico mesmo à noite. Parece que eu não queria dormir, eu não queria que chegasse à noite, porque o mal-estar era tão grande. Aquela suor frio. Quem teve dengue aqui? Oh, Jesus, e vocês que não tiveram, não vão ter em nome de Jesus, porque o Senhor vai guardar a sua casa, a sua família contra esse mosquito, em nome de Jesus. E vinha aquela sensação de morte, irmãos, e às vezes o cara tinha que ficar segurando a minha mão, era algo horrível, horrível. Eu comecei a sentir medo e comecei a liberar a palavra de Deus na minha vida, a ler os salmos, a decretar a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse medo, se eu tiver que morrer, o Senhor que vai me levar, se o Senhor me levar, eu sei que eu vou para o céu. Então eu comecei a combater com aquilo, porque foram 22 dias de muita luta, irmãos, de muita agonia, um mal horrível, horrível. Já é pela segunda vez que eu tenho dengue, então foi muito terrível. Isso aqui eu já falei, Deus queria ver a visão. Muitas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para ver a nossa visão, aonde que está focada. Você já viu que quando você está envolvido em ajudar na igreja, quando você está envolvido a pregar a palavra, a anunciar o evangelho, por onde você for, você vai, fala de Deus, fala do amor de Deus, você já viu que você fica animado? Porque você está trabalhando para o seu Senhor, aquele que te criou, aquele que te gerou. Mas quando você se ocupa com os problemas, você começa a se definhar. Porque o desânimo, o autor cita aqui que vem de algumas falhas, e eu vou falar rapidamente, da comunicação negativa, de palavras más e perversas. Nós já falamos, aquelas notícias trazidas pelos 10 espias, contagiou toda a congregação, que levantou a sua voz e chorou naquela noite. Tudo o que acontecia aos hebreus, eles culpavam Moisés, e Deus desta vez não foi diferente. Somente Josué e Caleb. Vocês já viram, irmãos, que uma palavra, se falar para você que você vai sair amanhã dessa dificuldade, às vezes você já está há muitos anos, você desacredita, mas se falar, vai vir um reboliço aí, você vai sofrer, você vai passar, você acredita. Então, muito cuidado com aquilo que você fala para as pessoas, muito cuidado com a fala que sai dos seus lábios, muito cuidado quando você ocupar esse púlpito, quando você ocupar uma cadeira de oração, quando você ocupar uma cadeira de liderança na igreja. Irmãos, não ocupe o seu tempo para citar defeitos de pessoas, ocupe o seu tempo para falar dos milagres de Deus na sua vida, ocupe o seu tempo para ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Você jamais vai me ver subir no altar de Deus, você jamais vai me ver estar falando, as mulheres que estão comigo há muito tempo sabem disso, ocupar para denegrir a imagem de quem quer que seja no púlpito do Senhor. Não faça isso, não ocupe o seu tempo para falar coisas desnecessárias. Se você sabe que alguém fala mal de outra pessoa, não vá contar para aquela pessoa, guarde com você, combata ali na raiz, como muitas vezes eu faço. Às vezes as pessoas falam que eu sou radical, muitas pessoas não conversam muita
muita coisa comigo, porque eu não gosto. Eu não sou de fofoca, eu prefiro chamar você e olhar nos seus olhos e falar com você, do que chegar para alguém que está chegando na igreja, ou que já está na igreja, uma pessoa está chegando e falar, cuidado, hein? Já sei. Cuidado com aquele negócio ali. A pessoa diz, não, mas o fulano é uma benção. Que benção, minha filha? Você que pensa. E aí, esse você que pensa já entrou no coração, você já criou, já regimentou uma arma contra a pessoa, e você precisa deixar, cada um precisa descobrir de si próprio aquilo que quer, irmãos. Então, nós precisamos guardar, não ser portadores de palavras negativas, de coisas que venham destruir a vida de outra pessoa. Se eu não posso falar o bem, se você pensa mal, fique com você, mas não passa isso para a igreja, não passa para o grupo que você está, não passa para a sua família, porque elas precisam entender que eu e você somos luz, nós somos candeias, que devemos ser colocadas em cima da mesa, para brilhar aonde há trevas, amém, irmãos? E a maneira como eu encaro as adversidades. Esse versículo aqui, eu achei ele tremendo. Quando eu começo a querer afrouxar, eu falo, opa, Provérbios 24, 10. Dá para vocês lerem esse versículo? Dá para a gente ler junto? Um bom e alto som aqui de voz? Vamos fazer isso? Quem está lá atrás está dando para ler? Daqui acho que não está. Está dando para ler? Faz assim para mim quem está. Tá? Então vamos ler esse versículo aqui. Se te mostrares... Então, irmãos, fora de mim, fraqueza. Porque se você entender que você não vai passar sozinho, que você tem alguém para andar com você. Por isso que as pessoas que confessam, que procuram ajuda, que abrem o coração, eu vejo pelo manancial feminino. As mulheres que têm mais facilidade para falar, para jogar fora o lixo, né? Porque Neemias, quando foi para limpar a cidade ali, para reconstruir, tinha monturo ali, tinha lixo, tinha coisa ruim que precisava ser tirada, aí tem hora que dá preguiça, né? Ai, nem vou falar isso de novo, não, vou falar. Fala, irmão, põe para fora, procure uma pessoa que possa te ajudar, para tirar os monturos que está dentro de você, para você reconstruir, fazer tudo novo. A maneira como você encara faz diferença. Se você fala, não, eu não vou falar nada, acabou, perdi a confiança, vai sofrer. Terríveis lutas da vida. E doenças patológicas e biológicas. Então, às vezes, nós temos doenças que nós atribuímos muita coisa ao diabo. E, às vezes, nós precisamos tomar medicamento. Eu me lembro, eu louvo a Deus por ter feito esse curso de aconselhamento pastoral, que nós fizemos ali na Betel, na época, com psiquiatra, com psicólogos. E nós aprendemos muito, irmão, nós precisamos aprender a discernir o espiritual do científico, daquilo que precisa de um medicamento, daquilo que precisa de um remédio. E Deus usa os medicamentos também, senão não teria deixado aqui, irmãos. Que hipocrisia é essa? Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você tem uma dor na coluna, toma um remédio. Mas se você tem uma dor na alma, você não abre, você se fecha, você se tranca, você se esconde. E daí o mal só vai piorando, só vai crescendo. Então, nós precisamos aprender a cuidar de nós, a ter uma influência boa, porque a palavra ela é fiel. A palavra de Deus, ela diz aqui no Salmo 41:3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama da doença. Então, nós temos promessa, mas se não se cumpriu ainda na sua vida, espere no Senhor, que com certeza no tempo certo, Ele vai cumprir na sua vida. Aqui ele fala das ações de Satanás também, da visão errada. A visão errada daqueles homens trouxe um prejuízo muito grande para um povo inteiro, irmãos. Muito cuidado, aquela conversa que às vezes você tem com uma pessoa e essa pessoa dissemina para outras pessoas, traz uma influência terrível, terrível. O meu esposo fala, o que nós tememos não é aquilo que a gente já sabe, não. Aquele inimigo que você já sabe que é declarado. Mas o que a gente teme são aquelas conversas que saem pelas suas costas e que você só vai descobrir quando ela fez um rombo muito grande. Então, isso nós precisamos temer. Perda de objetivos e ideais e sonhos.
paralisa a nossa trajetória. O povo ali no deserto, irmãos, eles foram paralisados. Por quê? Por conversa, por desânimo, por falta de foco, por não ter direção certa. Então, quando você for entrar numa batalha, pense primeiro naquilo que Deus, se Deus está na sua frente. Se Ele não tiver, cai fora. Deixa Deus fazer como Ele quer. Viva cheio de ânimo, exercite sua fé, medite na palavra de Deus. Sabe por que às vezes sua mente está ocupada muito com desânimo? Porque você não está meditando na palavra. Hoje as pessoas querem um alimento fast food, quer que só vem do púlpito, quer que só vem da escola. Não, o alimento maior vem para você, está aqui, irmãos. Ocupe o seu tempo em ler a palavra de Deus, que você vai ser instruído. E encha sua mente de bons pensamentos. Seja cheio do Espírito Santo. Vida voltada para o mundo espiritual. Às vezes a gente fica muito intelectual. Eu falei para o Carlos que às vezes tem determinadas situações, eu fico olhando e eu penso, meu Deus, onde vai parar a igreja? Onde vai parar a igreja daqui a 10 anos se nós não tivermos uma visão espiritual das coisas carnais, das coisas mundanas, irmãos? Mas nós vamos orar e Deus vai trazer uma visão otimista, como Paulo, né? Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você for antes do versículo anterior, você vai ver por que ele podia. Foi açoitado, foi descarnecido, sofreu por amor a esta palavra. E depois de tudo isso, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E viva do lado de pessoas que tragam para você uma visão otimista. O resultado do ânimo é a persistência, a paz, a coragem, a disposição, o entusiasmo, o crédito para fazer as coisas acontecer. E a importância dos bons conselheiros, eu coloquei alguns versículos. Irmão, nós temos, na vida cristã, como na vida profissional, nós não podemos estagnar. Se você não cresceu ainda, tem alguma coisa errada. Se você, eu estou na igreja, tem gente que fala, tem 20 anos, nasci no lar cristão, parabéns para você. Mas nascer é uma coisa e crescer é outra. E por isso que às vezes tem pessoas que crescem, que nascem aqui na igreja e crescem mais rápido do que muitos que nasceram em um berço cristão. Então nós temos, se tiver estagnado, cuidado, tem alguma coisa errada. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa dar espaço, alargar a sua tenda, para que o Senhor possa usar você. Diz assim, em Provérbios 24:6, com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Provérbios 15:22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Provérbios 11:14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. E muitas vezes, o conselho que você quer, às vezes é o que você precisa, não é o que você quer. Muitas vezes, o conselho que você precisa, não é o que você tem abertura, não é o que os seus olhos e os seus ouvidos querem. Mas é muito melhor, irmão, você ouvir um conselho que te faça crescer do que um conselho que te faça estagnar ou ir para trás. Mas eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã, Ele abra os meus ouvidos e abra os seus olhos, para que aonde houver um desânimo, você receba o ânimo de Deus. Eu não sei que tipo de voz que você está ouvindo, mas é nas adversidades que você tem testemunhos para contar, para edificar vidas. Ontem, quando nós, Kátia, você vai cantar? Tá bom. Ontem, quando nós encontramos a pastora Lúcia, eu fiquei muito feliz, e ela tem uma netinha, e eu falei assim, nossa, eu sou amiga da vovó, mas tem muito tempo que eu não vejo a vovó, mas a vovó mora no meu coração. E ela é minha mãe espiritual. Ela falou assim, nossa Deus, a minha avó tem tanto filho espiritual que a senhora não sabe. E eu fiquei feliz de ouvir aquilo, sabe por quê? Olha o neto falando isso de você.
Olha uma amiga falando de você, como é que as pessoas têm visto você, qual é o tipo de visão como líder, como dona de casa, como moça, como filha, como mãe, como pai, qual a visão que a sua casa tem tido de você, qual a visão que as pessoas que te rodeiam têm de você, que tipo de pessoa você tem sido, que tipo de mulher você tem sido, que tipo de homem você tem sido. As pessoas têm visão nossa, irmãos, não adianta eu subir aqui no púlpito e falar coisas que eu não vivo, porque mais dia, menos dia eu vou ser descoberta, porque as coisas de Deus vêm ao sol, às claras, como foi na vida de Davi. Do que adianta ser um homem segundo o coração de Deus, dotado de dons, de talentos, de uma retórica, de uma fala linda, maravilhosa, mas por trás de tudo isso uma família fracassada. Mas Deus quer fazer eu e você ouvir algo novo e diferente nesta manhã. Porque as adversidades nós não escolhemos. Deus permite que nós passemos. Mas não é para nos derrotar. É para nos fazer mais forte. É para nos dar novas armaduras. E eu me lembro um dia, a Kátia vai estar cantando aqui. Nós temos vivido momentos aqui no Manancial muito bom. Você, mulher que não tem vindo, às 14h30 nós estamos aqui. E eu me lembro um dia que nós estávamos aqui orando. E eu chamei a Kátia e falei para a Kátia, Kátia, ora por mim. E ela orou e eu estava muito cansada. Eu estava muito cansada. E o Senhor usou ela e disse assim, eu troco as suas armaduras que estão desgastadas. Eu te dou tudo novo. E como eu fui renovada, como o meu ânimo mudou. Como foi bom aquela oração. Irmãos, nunca despreze o irmão dentro da igreja. Nunca despreze a oração de um irmão que às vezes você acha, mas eu tenho mais tempo, tenho mais experiência. Nunca faça isso. Eu quero que você se coloque de pé agora. A Kátia vai cantar aquela música da Marcas da Cruz. Sol da Justiça. E eu quero que você que tem sentido, hoje é uma escola bíblica, mas eu não quero perder essa oportunidade de ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Talvez a minha palavra não foi como deveria ser para você, mas se o Espírito te trouxe aqui nesta manhã, eu quero que você venha aqui à frente, você que tem sentido desanimado. Eu quero que você venha aqui à frente, enquanto a Kátia vai estar cantando essa música, essa canção, esse louvor a Deus. Você vai estar sendo ministrada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai ministrar no seu coração, vai alcançar onde você não alcança, vai tirar você da caverna, vai te dar um novo ânimo nessa manhã. As pessoas perguntam, onde que estava esse talento? Está no Manancial. Quando ela cantou aqui, foi na quarta-feira, mas e aí? Eu falei, está cantando no Manancial. Não existe noite tão longa que possa impedir o sol de aparecer. Põe a mão no seu coração, você que veio aqui à frente, você que está no banco. Não existe dor tão profunda que o bálsamo do meu Deus não possa curar. Diga isso novamente, não existe. Não existe noite tão longa que possa impedir o sol de aparecer. Não existe dor tão profunda que o bálsamo do meu Deus não possa curar. Jesus, sol da justiça. Jesus.
Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Você crê que Nós te nessa adoramos, manhã Senhor. esse sol da justiça vai brilhar na sua vida, vai trazer algo novo sobre o seu coração? Essa irmã que está atrás da Weida, olha para mim aqui, amada. O tempo já foi longo, o tempo já foi muito grande para a sua estrutura. Mas Deus te diz nessa manhã que Ele vai fazer. Enquanto Ele não fizer, Ele vai continuar te fortalecendo. Não queira entrar aonde Deus tem que entrar. Não queira fazer o que Deus está fazendo. Apenas descanse, o Senhor te diz nessa manhã. Recebe dele a paz que excede todo entendimento. Teve momentos na sua vida que você pensou que Deus não estaria mais te ouvindo. Deus manda eu te dizer nessa manhã, Ele tem ouvido as súplicas, os desejos, os seus pedidos. E Ele te dá força nessa manhã para prosseguir, para entrar e sair de lugares aonde a tua força não dá, mulher. Era mais vida na raça. Recebe do Senhor nessa manhã uma alegria nova. Doutora Gisele, dá um abraço nela, por favor. Em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã eu quero te louvar, quero te bendizer, porque existem momentos na nossa vida que nós passamos por desânimos, por afrontas, por zombarias, por descréditos, por indiferenças vividas em família, no meio ministerial, no trabalho. Mas o Senhor é aquele que vai na nossa frente. Nesta manhã nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor nos escolheu, nos trouxe na tua casa nesta manhã, para tirar cada um de nós da visão distorcida que às vezes as pessoas nos dão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aqui estão vidas aqui na tua frente, no teu altar, que precisa de uma interferência do Senhor, que precisa de uma unção especial, que precisa de uma visitação poderosa do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, haja por nós, faça aquilo que não podemos fazer, assim como tu tiraste a baixinha, a bacalhau, a barabaxinha, e o levantou, passa por nós, Sobre tua passa pela vida, terra, pelo teu povo, sobre tua vida, não seja a baixinha, aquele que é